Na aula passada, nós reforçamos o nosso entendimento do que é tributo, né? Tem aqueles 6 requisitos: é uma prestação, é pecuniário ou em moeda, né? Que é a mesma coisa, é compulsório, é instituído em lei, não é sanção por ato ilícito, é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, se algo, uma cobrança, tem esses 6 requisitos, ela tem natureza tributária, ainda que não tenha esse nome, que não, o pessoal chame de qualquer coisa, mas tem esses 6 requisitos, no fundo tem natureza jurídica tributária, tá? E nós, na aula passada, vimos que o tributo pode ser de várias espécies. Existem várias correntes em relação à quantidade de tributos que existem. A dicotômica, por exemplo, que existem só impostos e taxas. A tricotômica, impostos, taxas e contribuições de melhoria, que foi adotada pelo CTN. A quadripartite, tem 2 tipos de quadripartite, falamos na última aula. A quinquipartite, ou pentapartite, ou pentapartida, ou quinquipartida. São as 5 espécies tributárias que, ao que parece, é o que o Supremo tem adotado. Aquela visão do Humberto Ávila, que o pedágio seria a 6ª espécie tributária, que a gente já disse que o Supremo não aderiu. E falamos dessas correntes, né? E começamos a estudar os impostos. Eu queria falar uma coisa que me escapou na aula passada, que é interessante, tá? A gente, às vezes acontece, tá? Peço perdão aí se às vezes é necessário corrigir não, mas adicionar alguma coisa no caderno e bagunçar um pouquinho o caderno escrito de vocês. Mas eu queria só fazer um comentário, que é o seguinte: os tricotômicos, aqueles que acreditam que só tem 3 espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, eles já sabiam da existência das contribuições especiais. As contribuições especiais que por muito tempo foram chamadas de contribuições paraestatais, tá? Eles já sabiam das contribuições especiais ou paraestatais. Mas eles entendiam que isso que a gente chama de contribuição especial, na verdade não seria uma espécie tributária autônoma. Na verdade, seria ora imposto, ora taxa, a depender do fato gerador dessas contribuições. Tá? Então, por exemplo, uma contribuição especial super antiga, que é a contribuição para o INSS, né, para a Previdência Social. Essa contribuição, gente, existe a contribuição patronal, que é a que o patrão paga, o empregador paga, certo? E a contribuição do empregado. Então, por exemplo, hoje trabalha lá em casa uma empregada doméstica. Ela recebe a remuneração dela e eu recolho o INSS dela enquanto empregador, porque há o fato gerador desse tributo, então eu recolho o INSS dela e ela recolhe o INSS na parcela do empregado, que eu retenho na fonte, faço a retenção na fonte e recolho e informo: essa parte aqui é a contribuição previdenciária do empregado, tudo bem? Então tem a contribuição previdenciária do empregador e a contribuição previdenciária do empregado. Para os tricotômicos, a contribuição previdenciária do empregador teria a natureza de imposto, porque você está pagando sem que haja um fato gerador vinculado a uma atuação estatal que favoreça o empregador. Essa contribuição ela não vai servir de nada para o empregador. Agora, para o empregado, que vai fazer jus a uma previdência, a uma aposentadoria, uma pensão, um auxílio-doença, essa contribuição do empregado, para o tricotômico, tem natureza jurídica de taxa, porque ela vai proporcionar depois um serviço público a favor, entre aspas, né?
seria uma questão contraprestacional. O fato gerador está vinculado a uma ação estatal voltada em favor daquele empregado, mesmo que seja futura essa ação estatal. Entenderam? Então, para o tricotômico, as contribuições especiais serão ou impostos ou taxas, a depender do fato gerador delas. Se tiver vinculado a uma atuação estatal, terá natureza de taxa. Se tiver desvinculado ou não vinculado a uma atuação estatal, terá natureza de imposto. E a mesma coisa para os empréstimos compulsórios. Tá? Para o tricotômico, se o empréstimo compulsório tiver alguma contraprestação, por exemplo, você está pagando em razão de, sei lá, um serviço que é prestado a seu favor, aí você paga o empréstimo compulsório, ele vai ter natureza jurídica de taxa, né? Agora, se você paga independente de qualquer ação do Estado a seu favor, ele teria natureza jurídica de imposto. Entendeu a visão do tricotômico, como é que é? Só que isso está meio superado, pessoal, tá? O Supremo, claramente, ele entende que contribuições especiais e empréstimos compulsórios são espécies tributárias autônomas, ok? Bom, por que é importante estudar essa questão das espécies tributárias? Porque a gente vai ver que cada uma tem um mini regime jurídico próprio. Tem imunidades que não atingem as taxas, por exemplo, mas atingem os impostos. Tem o princípio da capacidade contributiva, ele é aplicado de forma diferente para impostos, taxas, contribuições de melhoria, entendeu? Então, faz sentido fazer essa diferença. Bom, isso foi o que eu deixei de falar na última aula sobre esse assunto. Oi? Pode ser taxa ou pode ser imposto. Vamos supor que tem um empréstimo compulsório assim. Se for proprietário de bicicleta, então dever de pagar um empréstimo compulsório de R$1.000 será devolvido daqui a 10 anos. Então o cara vai comprar uma bicicleta. Então ele se tornou proprietário de uma bicicleta. Então ele revelou capacidade contributiva. Então ele vai pagar o empréstimo compulsório, por exemplo, que tem como fato gerador a aquisição de bicicletas. Essa situação, ela está relacionada a alguma atuação estatal em favor do contribuinte? Não. Então, para o tricotômico, aí seria, esse empréstimo compulsório teria natureza jurídica de imposto. Que o imposto é um tributo não vinculado a uma atuação estatal voltada ao contribuinte. Agora, vamos pensar uma outra situação. Junto com a taxa de coleta de lixo, tá? Vai ter um adicional dessa taxa que vai ser o seguinte: olha, você, em vez de pagar tanto de taxa de coleta de lixo, você vai pagar tanto mais X. Só que esse X eu vou te devolver daqui a 10 anos. Certo? Como esse fato gerador é contraprestacional, ou seja, né, ele está relacionado a uma atuação estatal a favor do contribuinte, nesse caso o empréstimo compulsório teria a natureza de taxa. Entendeu? Para ele teria a natureza jurídica de taxa. Mas isso não prevalece atualmente, tá, pessoal? Só uma informação para vocês entenderem a mente do tricotômico. Bom, nós fizemos também, pessoal, o estudo começamos a estudar os impostos, e aí eu gostaria também sempre gosto de fazer isso, sabe, gente? Eu acho que é muito importante a gente criar intimidade com a legislação, tá? A gente ter, assim, manusear mesmo, abrir, saber onde estão as coisas. Isso serve para todo mundo, para quem vai fazer concurso, quem vai advogar, mas principalmente quem pretende fazer concurso, porque aí você já vai direto, assim, a prova normalmente é pouco tempo para fazer tudo que precisa. Então você, quando tem intimidade com a legislação, você já vai direto ali onde pode estar a coisa, ainda que você não saiba exatamente, você conhece os capítulos, os títulos, as seções. Então, no CTN, só para a gente dar uma folheada no livro primeiro, tá? E aí vocês, que hoje a gente vai tratar bastante dele.
Então eu estou aqui com o CTN, tá, pessoal? Tem o livro primeiro, tá? Aí o livro primeiro, ele tem um título 1. O título 1 são as disposições gerais, no livro primeiro. É justamente que vai trazer a definição de tributo, como prestação pecuniária, compulsória, né? Vai falar quais são as espécies tributárias no artigo 5º. Lembra que ele é tricotômico, o CTN? Né? O artigo 4º foi parcialmente excepcionado, falamos na última aula. Aí o título 2 vai trazer competência tributária. São aqueles artigos que falam que a competência tributária é indelegável. Lembra? Que a gente comentou logo no começo do curso. Então a capacidade tributária é delegável, que são os atos de arrecadar e tal. Isso tudo está entre o artigo 6º e o artigo 8º, nesse título 2 da competência tributária. Aí, esse título 2, então, tem o capítulo 1, que é disposições gerais, que é justamente a parte da competência tributária. E depois, o capítulo 2 desse título 2 fala das limitações da competência tributária, que são os princípios constitucionais tributários, pessoal, e as imunidades tributárias, que o CTN já trazia em alguma medida aqui desde 1966, mas que hoje a gente tem todo o tratamento dado pela Constituição. Mas se vocês quiserem dar uma lida depois, vale a pena, para vocês verem que é antigo, a anterioridade tributária, as imunidades, né, elas já tinham certa previsão legislativa. Na época não eram propriamente imunidades porque estavam na lei, né, não estavam na Constituição. Mas essas regras já estavam previstas. Mas aí o título 3 é justamente o que trata de impostos. E é o que a gente começou a estudar na aula passada, os impostos. E aí, ele começa, o título 3, com o capítulo 1, que é justamente o artigo 16, que eu li para vocês na última aula, que é o que fala que imposto é tributo, cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. É o que traz aquele elemento de que o imposto tem como fato gerador ele não vinculado, um fato gerador não vinculado a uma atuação estatal dirigida àquele contribuinte, tá? E aí, gente, esse artigo, ele vai trazer quais são os impostos que seriam da União e tudo, enfim, é uma parte meio desatualizada, mas que é interessante, só para vocês saberem, a partir do capítulo 2, né, ele vai trazer os impostos em espécie, que é a matéria lá da nossa disciplina optativa. Então ele começa, por exemplo, no capítulo 2, no artigo 19, a falar do imposto de importação. No artigo 23, imposto de exportação. No artigo 29, o imposto territorial rural, ITR. Artigo 32, o IPTU. Artigo 35, o ITBI. Artigo 43, imposto de renda. Artigo 46 seria o ICMS, aliás, é o IPI. 46 é o IPI. Aí depois a parte de ICMS foi toda revogada, do ISS também. Bom, e aí ele vai trazendo os impostos até o título 4. No título 4, ele vai começar a falar das taxas. E hoje a gente vai estudar esses artigos a partir do artigo 77, é o que trata das taxas. Então, recapitulando. Título 1, disposições gerais, definição de tributo, espécies tributárias. Título 2, competência tributária, com as limitações constitucionais à competência tributária. Título 3, impostos. Beleza? Nós trouxemos aqui as coisas mais importantes. O imposto tem fato gerador não vinculado e a arrecadação não afetada. Beleza? Para a nossa disciplina é isso mesmo que a gente tem que saber. Tá? Título 3, aliás, título 4, taxas. Vamos estudar esses artigos todos hoje. Tá? Título 5, contribuições de melhoria. Certo?
vai tratar da contribuição de melhoria. E aí, percebam, título 6 é distribuição de receitas tributárias, é repartição de receitas tributárias que a gente já estudou pela Constituição. Isso aqui tem muita coisa desatualizada. Percebam que ele não tem um título, o título 6, se ele fosse quinque partite, provavelmente seriam das contribuições especiais. Título 7 seria dos empréstimos compulsórios, mas não, tudo bem? E aí ele vai falar da repartição de receitas tributárias e com isso acaba o livro primeiro, certo? Então, é essa a estrutura do livro primeiro. Bom, nós, aula passada, começamos a estudar os impostos, certo? Lembra que eu pedi para fazer inclusive uma remissão aí é 167, inciso 4, que traz a segunda característica dos impostos, que é a característica da arrecadação ser desafetada. Aí falamos de todas as exceções, né? Uma parte tem que ir para a repartição de receitas tributárias, outra para a educação, outra para a saúde, para a administração tributária, para os empréstimos por antecipação de receitas orçamentárias, as contragarantias de outros empréstimos e os fundos de combate à pobreza, né? São situações em que pode ter afetação de imposto, certo? Aí depois começamos a classificação dos impostos. Eu comecei pela mais difícil de todas, que foi justamente a de impostos diretos e indiretos. O que é o imposto direto? É aquele que não admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro ou essa repercussão é juridicamente irrelevante, tá? Esses são os impostos diretos. E o que são os impostos indiretos? Aqueles que não admitem a repercussão do seu ônus econômico financeiro e essa repercussão tem relevância jurídica. Recapitulando, acho que eu enrolei, vi a Micaela entrando aí e me distraí. Nada, fica tranquilo. Vamos lá. Então, impostos diretos, aqueles que não admitem a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Ou então, se eventualmente houver uma repercussão, essa repercussão é juridicamente irrelevante. Tudo bem? E os impostos indiretos são aqueles que admitem a repercussão do seu ônus econômico financeiro, ou seja, a transferência dos seus encargos para um terceiro, e essa repercussão é juridicamente relevante, ou seja, ela dá direito a creditamento e ela atrai a incidência do artigo 66 do CTN. Tá? A gente falou disso na última aula. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu esclareço, tá? Mas é essa a ideia. Quais são os únicos impostos que nós temos que são indiretos? O IPI, que é federal, que admite o creditamento, que atrai a incidência do artigo 66 do CTN. O ICMS estadual, também mesma coisa, admite creditamento, atrai a incidência do artigo 66 do CTN. E o ISS municipal, quando destacado na nota fiscal, ou seja, quando esse repasse é destacado na nota fiscal. Isso que exige o STJ. Então, às vezes, o prestador de serviço, ele anota na nota fiscal assim, mais 5% e repassa. Tudo bem? Esse ISS. Tive uma experiência uma vez em Teresópolis, que lá tem um restaurante, não sei se continua bom, mas tinha um restaurante espetacular, chamado Dona Irene. Era um restaurante de comida russa. Você entrava no restaurante assim, ele tinha assim um monte de plaquinha, todo ano ele era eleito o melhor restaurante de comida russa do Brasil, sabe aqueles negócios da... Então, era muito bom. Aí eu queria justamente pedir a mão da minha esposa em casamento, né? Nesse restaurante, falei, amor, vamos viajar, quero, né, te levar para um restaurante muito legal e tal. E a gente foi lá, e foi lá que eu falei, poxa, amor, vamos casar, né?
estamos 5 anos juntos, para de me enrolar, né? O pessoal, alguns aí conhecem a Ana, o Jonathan. Você conhece a Ana, não, né? Minha esposa? Ela teve aí esses dias. Só de passar. Então, o que acontece? Aí foi lá, foi super legal, mais legal que ela aceitou, né? Então, e aí o que acontece? Ali, pessoal, por perto, como era um lugar difícil de fazer um bate-volta, tinha uma pousada que a gente viu, uma pousada muito, muito legal ali perto, tal, uma pousada. E tudo foi perfeito, só a única coisa que não foi perfeito foi o dono da pousada, na hora de cobrar a diária, ele me repercutiu o ISS. E foi uma grande decepção, né? Que estava lá, o preço é tanto, né? Aí ele falou, não, mas olha, é isso mais o ISS, né? É tanto, mais, sei lá, a essência da sauna é tanto, mais o pão extra no café da manhã é tanto. Era um uruguaio lá que, botou um monte de cobrança extra, né? Falei, mas isso, que absurdo. Não, aqui é assim mesmo, o Joe cobra desse jeito, não sei o quê. Não sei se ele era torcedor do Peñarol, não sei. Eu sei que ficou muito mais caro, mas tudo bem, valeu muito a pena, né? Mas foi a repercussão do ISS, porque ele é um prestador de serviço e repercutiu o ISS. Tudo bem? Isso é muito comum em locação de automóveis também, quando se cobrava o ISS. Hoje já não se cobra mais, porque se entende que locação de bens móveis não é serviço. Então, não há mais cobrança de ISS em locação de bens móveis. Tem até súmula vinculante em relação a isso. Súmula vinculante 31. Mas antigamente as locadoras sempre repercutiam. E aí você pegava um carro, diária R$100, aí ele botava no quadrinho mais 5% do ISS, mais 5%, cobrava R$105. Certo? Bom, então, pessoal, quando o ISS tem essa repercussão em nota fiscal, o que acontece? Ele se torna um imposto indireto na visão do STJ. Ele, então, para que haja a repetição de indébito dele, artigo 166 do CTN é isso, porque o ISS não tem o creditamento, mas ele tem a aplicação do artigo 166. Para que haja a repetição de débito, ou seja, a devolução de tributo pago indevidamente, aquele contribuinte do ISS tem que comprovar que não repercutiu. Tá legal? Por quê? Porque senão ele vai ter um enriquecimento sem causa. Lembra do exemplo do Mundial que eu dei na aula passada? Eu vou dar um exemplo prático também de um processo meu, lá da PGM. Era uma ação milionária da Localiza. Tá? E o Supremo tinha acabado de julgar que não poderia haver incidência do ISS sobre a atividade de locação de bens móveis. E ela entrou com uma ação pedindo uma repetição de indébito milionária. Era realmente um valor superior a R$1 milhão de reais. Tá? E ela, por quê? Porque eram todos os contratos, imagina. Tudo que ela pagou durante 5 anos de ISS era uma coisa realmente milionária. Então, o que a gente fez lá? A minha defesa foi a seguinte. Olha, realmente o Supremo decidiu a favor da Localiza. Ela, não tem o que dizer, o Supremo tem súmula vinculante, dizendo que não pode cobrar ISS sobre a atividade dela, e foi cobrado. Só que o ISS é um imposto indireto, então se aplica o artigo 166 do CTN. Na petição de provas, eu pedi para que a Localiza juntasse todas as notas fiscais dos últimos 5 anos, para que a gente pudesse aferir se houve ou não a repercussão do ônus econômico-financeiro para os clientes. E aí a Localiza juntou, pessoal. Eu lembro que era assim, o processo ficou com uns 15 volumes. Quase tudo nota fiscal, tudo. E todas elas com a repercussão. Então, aí a gente peticionou, falou, olha, tudo bem, ela tem direito no sentido de que não poderia ter havido essa cobrança. Mas, se ela não comprovar que foi autorizada pelo cliente a obter repetição de indébito, ela não faz jus a essa repetição de indébito.
Porque o que diz o artigo 66 do CTN? Diz: aqueles tributos que comportem por sua própria natureza a repercussão do seu ônus econômico-financeiro só podem ser objeto de repetição de débito, de devolução, caso o contribuinte demonstre não ter repercutido ou se estiver expressamente autorizado pelo chamado contribuinte de fato, que foi aquele que arcou, a obter a repetição. Ela comprovou que repercutiu, então a única opção é ela buscar de todos os clientes dela a autorização para a repetição, o que ela não fez. Então a sentença indeferiu a repetição de indébito, a devolução. Tudo bem? Se aplicou 166 do CTN, porque o ISS é imposto indireto quando destacado na nota fiscal. Tudo bem? Vou parar de dar muitos exemplos aí, senão a gente não avança. Mas esse é muito bom, né? Porque isso aí mostra bem a aplicação prática da coisa.